Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 5 de outubro de 2021, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra. Tenho um pedido especial para fazer para vocês. Olha só, nós já chegamos a 485 inscritos. Faltam apenas 15 para completarmos 500. E você pode nos ajudar muito nessa empreitada. Convide duas, três pessoas. Compartilhe o canal, peça para elas se inscreverem, darem uma força, né, para a gente atingir logo os 500, para a gente partir para outra meta. Amém? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Também não deixe de comentar, de dar o seu like, de compartilhar, isso ajuda o canal a crescer. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vou falar, queridos, sobre a salvação nas três dimensões humanas. Nós, por esse versículo aqui, a gente já depreende que somos um ser tridimensional. Somos um espírito, que é o nosso ser eterno, ser verdadeiro, né? Nós temos uma mente ou uma alma e habitamos em um corpo físico, né, esse visível. Essa é a nossa realidade. Somos um ser tridimensional. Com o corpo físico, nós temos contato com o mundo físico através dos nossos 5 sentidos. Com a nossa alma ou a nossa mente, nós temos contato com a área do sentimento, emoções, intelecto, vontade, pela nossa mente, pela nossa alma. E com o nosso eu verdadeiro, que é o espírito humano, nós temos contato com a dimensão espiritual, temos contato com Deus, porque Deus é espírito. Jesus falou isso lá em João 4, versículo 24. Então, queridos, a salvação do homem ela acontece primeiro da dimensão espiritual mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Após a confissão do senhorio de Cristo sobre nossas vidas, acontece um novo nascimento, é instantâneo. E esse novo nascimento acontece no nosso espírito, ou seja, o nosso espírito é recriado, recebemos uma nova natureza, a natureza antiga, a velha natureza pecaminosa vai embora, nós somos recriados pelo Espírito Santo, recebemos uma nova natureza, recebemos a Zoe, né, que em português, essa palavra Zoe no grego, foi traduzida para o português como vida eterna, mas no grego o significado dela é vida na essência, em todos os sentidos, a própria vida de Deus. Então nós recebemos essa essência, essa natureza de Deus, nos tornamos filhos de Deus e recebemos a mesma essência do nosso Pai, a mesma natureza do nosso Pai. E algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento mostram que sobre a salvação de Cristo que nos alcança no Espírito e se estende à alma e ao corpo também. Em Filipenses 2, Paulo fala sobre desenvolver a nossa salvação, que precisamos desenvolver a nossa salvação. Como disse, a recriação do espírito humano é a nossa salvação, e isso está no âmbito da ação divina, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, mediante a nossa fé no sacrifício vicário de Jesus, sacrifício perfeito que foi realizado ali na cruz do Calvário, quando Jesus, nos substituindo, assumiu todos os pecados da humanidade, né, e derramou a sua vida, entregou a sua vida para pagar a penalidade, porque lá no Antigo Testamento a lei dizia que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós para que nós não tivéssemos que morrer. E a palavra de Deus também nos diz, querido, que nós devemos fazer com o espírito, com a alma e com o corpo. Foi o que eu li lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós devemos conservá-los íntegros e irrepreensíveis. Então, nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a salvação, ela começou no nosso espírito, no espírito humano. Mas agora, Deus lidou com o nosso espírito. Agora, nós devemos lidar com o nosso corpo e a nossa mente. Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, e Lucas 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Nós precisamos nos alimentar espiritualmente da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa do alimento físico, da mesma maneira que a nossa alma precisa ser alimentada, né, renovada, para que ela possa se manter equilibrada, forte. Amém, queridos? Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito humano com a palavra de Deus. Isso é uma tarefa nossa. Nós não devemos negligenciar, querido, este cuidado, sob pena de não crescermos espiritualmente. Não é o tempo de vida cristã que determina o nosso crescimento, mas o quanto nós nos alimentamos da palavra. Da mesma forma, não é a idade de uma pessoa que determina o crescimento físico dela, mas o quanto ela se alimenta. Se ela ficar sem se alimentar, ela vai ficar raquítica e vai até morrer. Mas se ela se alimenta corretamente, ela vai desenvolver o corpo físico, né? E muitos cristãos, eles não estão evidenciando a salvação, estão perecendo por falta do conhecimento e da prática da palavra de Deus. O profeta Osés diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento que ele faz, além de não crescer espiritualmente, nos leva a perecer, a ter danos. E o Senhor Jesus, ele nos diz lá em João capítulo 15, que se permanecermos nele e na sua palavra, o amor de Deus permanece em nós. Ou seja, o amor de Deus é evidenciado na redenção humana mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo. E essa salvação só permanece em nós se nós permanecermos em Cristo. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Todo cristão, querido, ele tem uma responsabilidade de se alimentar, de crescer, de se encher da palavra e do Espírito, para que possa crescer espiritualmente. Pedro fala disso lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, ele diz, né, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai, está falando da velha criatura, deixar o procedimento da velha criatura, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Da mesma forma, querido, que a criança, o bebê, deseja o leite materno, nós devemos também ter a mesma fome pela palavra de Deus, que é o genuíno leite que nos dará o crescimento verdadeiro espiritual. Amém, querido? Entenda uma coisa, a mesma palavra que alimenta o nosso espírito é a mesma palavra que renova a nossa mente e faz com que, com a renovação da nossa mente e com o espírito fortalecido, nós possamos dominar o nosso corpo, dominar a nossa carne. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso culto a Deus, querido, não é você ir ao templo aos finais de semana. Não. O nosso culto racional, o nosso culto espiritual a Deus é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos os dias. É não oferecer o nosso corpo ao pecado. É deixar para trás o procedimento da velha criatura e viver em novidade de vida. E viver agora na altura de filhos de Deus. E para desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. Nós mudemos os nossos pensamentos, alinhemos os nossos pensamentos e a nossa fala, a nossa confissão, as nossas declarações com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem o poder para renovar a nossa mente, para nos capacitar para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós renovamos, nos transformamos pela renovação da nossa mente, querido. Nós não vamos pensar como o mundo pensa, falar como o mundo fala e nem agir como o mundo age. Nós nos tornamos verdadeiramente cidadãos dos céus, agindo, falando e pensando como o nosso Pai. Amém, queridos? E entenda uma coisa, isso só acontece mediante a renovação da nossa mente com a palavra. Pedro ele fala algo interessante
né, sobre essa questão de nós deixarmos a vida da velha criatura para trás e viver uma nova vida. Ele fala na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 22, ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal ou na lama. É isso que acontece com a pessoa que, depois de nascido de novo, experimentou os dons do Espírito, o novo nascimento, volta para a prática do pecado, volta para a prática da velha criatura. Então, querido, entenda uma coisa: a renovação da mente ela não acontece por imposição de mãos. É um processo gradativo, individual, que cada um deve fazer. O novo nascimento ele é instantâneo. Por quê? Porque isso compete a Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o novo nascimento acontece instantaneamente. Agora, a renovação da mente, isso aí já é competência do homem. E quanto mais rápido a gente se transforma pela renovação da mente, muito mais rápido e muito mais nós vamos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente vai evitando danos na nossa jornada terrena. Amém, queridos? Tiago capítulo 1, versículo 21, Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela a palavra de Deus, querido, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de separar junta e medula, alma e espírito. A palavra tem esse poder de discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, quanto mais nós nos envolvemos com a palavra, mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais nós vamos renovando, limpando a nossa mente, e mais a gente vai desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estamos meditando na palavra, o Espírito Santo, que é o autor da palavra, ele vem trazendo o esclarecimento, vem trazendo as revelações específicas. Podem ser gerais e podem ser específicas para nós naquele momento, né? E pode ser também que naquele momento em que estamos meditando, o Espírito Santo nos traga chaves para abrir as portas, para resolvermos as dificuldades que estamos enfrentando. É assim que ele nos orienta, mediante a palavra. Paulo, sobre essa questão de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele diz em Romanos 12:1, ele fala também em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 23 ao 27, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Está falando aqui, trazendo o exemplo das Olimpíadas, daquele tempo. Correi então de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, os atletas para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio terreno. Mas nós, porém, corremos a nossa carreira cristã para alcançar a coroa incorruptível, o prêmio indestrutível, são os galardões. Todo atleta, assim corro também eu, ele diz, não sem meta, não sem propósito, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo então falava que ele disciplinava, que ele dominava a sua carne, para que ele não pregasse e o seu procedimento na carne contraditasse a sua pregação. Paulo, querido, ele não vivia de maneira irresponsável. Ele era um pregador da palavra, mas um praticante da palavra. Ele pregava e continuava vivendo da maneira que pregou.
E o nosso crescimento em todas as áreas da vida, querido, é realizado com disciplina, com diligência, com foco e com esforço. Crescimento espiritual é assim. E nós não devemos negligenciar a disciplina da nossa carne. O domínio da nossa carne. Porque se não fizermos assim, a carne nos levará a sofrer danos. Paulo exercia controle sobre o seu corpo, querido, mas ele tinha desejos no seu corpo contrários à palavra, como eu e como você. E cabe a cada um de nós, é meu papel e é seu papel, dominarmos a nossa carne. É nossa responsabilidade aumentarmos a nossa fé, enchermos o nosso espírito, mas também dominar a nossa carne. É nossa responsabilidade, né, nos desembaraçarmos dos pesos e pecados que tenazmente nos rodeiam. Paulo dominava a sua carne, o seu corpo, com um espírito alimentado e com uma alma renovada pela palavra. Ele fala lá da luta, né, da carne contra o espírito em Gálatas 5, a partir do versículo 24. É a nossa responsabilidade dominar, subjugar a nossa carne, controlar a nossa carne, para que nós não tropecemos em nossa caminhada cristã. A santidade que é uma posição que nós já temos em Cristo. Em Cristo nós já somos santos. Mas também é um processo que cada um deve desenvolver individualmente, pois sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, que esta palavra seja para abençoar e para despertar cada um dos meus irmãos que estão assistindo para um novo estilo de vida, a novidade de vida em Cristo. Eu abençoo cada um que está assistindo, declarando sobre eles paz, saúde, alegria e prosperidade do céu. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela gravidez da Sarinha, completando, tudo transcorrendo normal. Te agradeço, Pai, pelos teus anjos guardando a vida do Luiz Eduardo e da Patrícia Mergulhão. Te agradeço, Pai, pelos teus anjos guardando e declaro sobre a vida da família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael e Val, salvação, cura, libertação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por esta palavra. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.